Opa, sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores. Tá começando mais um Memórias de um Nerd Qualquer. Padilha aqui. Meus amigos, hoje a gente tem aquele lance da estante vazia, né? Mas antigamente quase tudo era lançado pra você colecionar. Um exemplo disso é as tampinhas da Coca-Cola, né? Que a gente juntava ali pra trocar por um prêmio, né? Eu lembro que tinha os geloucos, tinha os ioiô, tinha ali as garrafinhas da Coca-Cola, né? Inclusive essas mini garrafas a gente até tinha uma lenda urbana que a mãe falava que se abrir, tomar tem veneno ali. A gente não podia tomar aquelas garrafas de Coca-Cola, né? Os mini cracks, eu tenho alguns mini cracks ainda. Eu venho trazer esse vídeo hoje porque a gente sempre encontra vídeos de nostalgia na internet e a gente às vezes acaba tendo uma ilusão daquilo que a gente viveu e daquilo que a gente realmente acha que viveu. A Parmalat tinha ali os comerciais dos bichinhos. Eu não tinha um bichinho da Parmalat, embora eu tenha uma foto vestido de Parmalat. Eu não tive esses bichinhos e na época a gente também não tomava esse leite, mas era legal assim, talvez o comercial, as coisas a gente consegue lembrar, mas eu sempre quis ter um bichinho desse e nunca consegui ter, né? Qual a reflexão desse vídeo é que é engraçado como a gente se surpreendia mais com essas pequenas coisinhas que vinham nas coisas. A gente tem ali algumas coisas que vêm na Elma Chips, por exemplo, que são apenas códigos, né? Mas eu lembro que nessa época, quando a gente era criança, acho que até os mais velhos, era uma coisa muito interessante quando as coisas vinham com pequenas coisinhas ali surpresas, né? O Kinder Ovo era mais barato, então a gente tinha ali. Essa eu tive, posso dizer, que foi a coleção dos leãozinhos. Eu fiquei muito triste porque eu costumava deixar eles na janela do quarto dos meus pais, que era uma casa, era uma janela que era uma casa erguida que dava pra rua de baixo. E que infelizmente eu coloquei os leãozinhos nessa janela e caiu na rua de baixo. Eu era muito criança e também não queria falar pros meus pais que eu perdi aquele brinquedo, então eu deixei pra lá. Mas eu lembro com muito carinho dessa coleção e lembro muito de perder essa coleção desses leãozinhos, né? Tinha as tartaruguinhas, né? Não tô falando da tartaruguinha lá da Arcor, né? Tô falando da tartaruguinha que vinha do Kinder Ovo. E tinha os quebra-cabeças muito desanimadores, né? Porque quebra-cabeça de 4 ou 8 partes é muito sem graça até pra uma criança, né? E era bem péssima qualidade, mas quando vinha esses brinquedinhos ali do Kinder Ovo era bem legal. A Elma Chips, a gente inclusive já falou sobre os brindes da Elma Chips aqui no canal, a gente vai deixar o card aqui em cima, mas ela tem ali os famosos Tarzos e os cards, né? Como eu falei, hoje em dia você participa de uma campanha que pode ganhar dinheiro e prêmios, o que não é ruim, tá? Porque você tá mais velho, você tá realmente querendo alguma coisa ali mais interessante, mas ao mesmo tempo eu gostava de saber que ia ganhar um brinde, né? Não saber que ia ganhar uma possibilidade de ganhar alguma coisa. Porque por mais que os sorteios sejam atrativos ali, você tem sorteios de R$500, R$5.000 de brindes, de viagens até em alguns lugares, mas você saber que comprando aquele salgadinho você já ia ganhar ali, tava ali o seu prêmio, precisava trocar ou concorrer a ele, né? Então você já pegava, eu já gostava de lavava os tazos, lavava os brindes que vinham na Elma Chips, os cards também, teve a época dos cards, se eu não me engano, do Pokémon, do Digimon, que foi uma febre aqui também. Tinha um da Elma Chips muito legal, que é aquele que você montava uns bonequinhos do X-Men também, que era bem legal. Além dos tazos, tinha os pega-tazos, tinha aquele dos horripilantes. Então era muito legal quando você tinha aquele brinde automaticamente ali pra você já trocava com um colega seu, se você tinha ele repetido e tal. Claro que não era muito caro, mas também não era um preço assim muito distante da realidade de muita gente, né? Então a gente comprava os fofuras de vez em quando e às vezes quando sobrava um dinheiro no final de semana, os pais compravam ali um Elma Chips pra gente ter aquele brinde, né? Pra gente... Eu falo que é o McLanche feliz de que não tinha possibilidade de ir no McDonald's, né? A gente ficava feliz com os brindes que vinham no salgadinho e tá tudo ótimo. Colecionava bastante. Eu acho que... Eu não sei o que passa hoje na regulamentação ali das coisas de comida, dos brindes, dos brinquedos, mas eu acho interessante se voltasse a ter algum tipo de coisa ali. Esses dias voltou até o Tazo ali, mas eu acho que isso era muito atrativo, isso é muito legal de colecionar, né? Aliás, a gente tinha também coleções ali como cartão telefônico. Muita gente tinha muitos cartões telefônicos. Eu lembro que eu não era uma pessoa de colecionar cartão telefônico, mas eu achava muito legal quem tinha inúmeras coleções de cultura brasileira, até porque o cartão telefônico, ele era basicamente para quem precisava telefonar, para estar fora de casa, uma outra realidade, né? Hoje em dia a gente tem ali a possibilidade de fazer uma ligação ou uma mensagem no WhatsApp e tal, mas você tinha que levar um cartão telefônico com você quando você tava em algum lugar sem telefonar, via ali o orelhão, que hoje em dia também virou coisa rara, né, de ter em algum lugar, talvez só em hospitais, escolas e alguns lugares públicos que ainda não quebraram e não depredaram e levaram embora, né? Talvez até não funcione mais também, porque é muito mais fácil e muito mais cômodo você conseguir mandar uma mensagem, nem que seja por alguém na rua, né, se acontecer alguma coisa. Mas tinha ali os cartões telefônicos, eu acho que tinha muita gente que tinha coleções ali, tanto de arte quanto de cultura pop, era uma coisa muito interessante de ver as pessoas que tinham essas coleções, né? Falando em figurinhas, a gente tem que lembrar dos álbuns, como sempre teve os álbuns os mais famosos, né? O livro ilustrado, que a gente chama de álbum, que é o mais famoso aí de figurinhas, sobretudo hoje, por conta do futebol, né? O futebol
as pessoas colecionam figurinhas, trocam e tal, mas naquela época a gente tinha os álbuns piratas que vendiam ali na Bomboniere ou nas bancas de jornal, que era um álbum autocolante, né? Se você preenchesse uma lacuna, você ganhava um brinde. Só que as empresas já faziam sem aquela imagem, ou seja, nunca você ia conseguir completar aquela imagem, né? Eu tinha um colega meu que ele desenhava, ele imaginava qual era o resto daquele desenho e ele desenhava só para não ficar sem aquela lacuna, né? Mas se você completasse ali, você podia ir na banca ou na Bomboniere e apresentar e trocar por um brinde. Eles falavam que era pega-varetas ou era aqueles minigames de água, né? Ou era uma bola de leite. Eu só ganhei uma vez porque veio um card escrito vale um pega-varetas. E aí a gente trocou na Bomboniere e tal, mas eu lembro que esses álbuns sem vergonha, esses álbuns antigos que eram legais porque geralmente eram de coisas que estavam passando na televisão. Então tinha álbum que tinha coisas de Malhação, tinha álbum de Power Rangers, Dragon Ball, que não eram oficiais, mas que eles faziam um apanhado ali de todas as coisas que passavam e lançavam. Geralmente o álbum era gratuito se você comprasse uma quantidade de figurinhas. Você comprava acho que 1 ou 2 pacotes de figurinhas, custava em média 50 centavos ou R$1, e aí você ganhava o álbum. Eu achava isso bacana, achava isso legal, né? Aliás, tinha aquelas coleções de agarradinhos, né, também. Eu via muito mais em casa de menina, né? Minhas primas e tudo mais, que eram uns bichinhos que eles ficavam presos ali na cortina, né? Tinha as figurinhas do chocolate surpresa. Eu gostava mais de algumas que vinham num pão de mel que era da Turma da Mônica, que era muito legal, né? Esse talvez seja um tema mais famoso naqueles canais de nostalgia e tudo mais. Mas o que a gente coleciona hoje? Aliás, o que você coleciona hoje? Precisa ser algo físico? Comenta aqui embaixo. Eu lembro de ter orgulho de coleções que na minha mente faziam sentido, né? Como aqueles animes em DVD, revistas de games, os próprios consoles, né? Eu lembrei aqui de uma comunidade muito maneira que é aquela que tenho mais discos que meus amigos, era muito legal. Eu nunca fui muito de colecionar coisas de música. Embora eu seja músico, eu toque alguns instrumentos, não tive o hábito de colecionar discos de música, CDs de música, vinil. Eu acho muito interessante quem tem esse hábito, inclusive uma das coisas mais estilosas e clássicas que tem, né? Mas eu sempre admirei quem colecionava música e quem apreciava e dizia, olha, nesse disco tem uma coisa tal, tem uma qualidade bacana e tal. E eu sempre gostei dessa comunidade de ter mais discos que meus amigos, embora eu não tivesse nenhum disco, né? Hoje em dia tem muita gente que coleciona aqueles famosos Funko Pop, né? Passou a ser uma febre anos atrás. Eu acho que hoje já passou um pouco essa febre. Sempre tem algum Funko que você vai gostar, de alguma coisa que você gosta e tal. Até tem os caras mais extravagantes aí, colecionam carros de luxo, coisas de luxo, como o próprio Kinder Ovo, né? Brincadeira. Cartas de algum card game. Hoje em dia, card game ficou muito famoso, né? A gente começou com Magic, mas tem Yu-Gi-Oh!, tem Pokémon, tem vários outros card games que fazem muito sucesso. Tem coleções inusitadas. Hoje eu sou colecionador de uma pequena, porém muito estimada coleção de VHS por mim, né? Porque com maior foco nas animações da Disney, né? Nada que beira algo doentio, mas o que não dá pra viver sem comprar aquilo, mas é muito nostálgico, né? Com o tempo a gente vai aprendendo a ter aquilo e tentar extrair a felicidade daquele momento que a gente tá curtindo aquilo, porque a felicidade não tá naquilo, ela tá nas memórias, ela tá na história que a gente faz com aquelas coisas. É isso, gente, comenta aqui embaixo. Esse foi um vídeo mais nostálgico, mais de reflexão sobre o que você coleciona, quais são as suas coleções. Por favor, se inscreva no nosso canal. Vou deixar aqui 2 dicas de vídeos muito semelhantes a esse. Embaixo a gente fala um pouco sobre a locadora de VHS, que foi o nosso primeiro vídeo, e em cima eu vou deixar aí o vídeo sobre as coleções da Elma Chips, qual eu citei aqui a gente falou um pouco sobre essas coisas da nossa nostalgia. É isso, gente, um forte, magnífico abraço. Anderson Padilha aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo.